Na questão 4, pede para escrever uma equação do segundo grau para cada item na forma de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que na letra A, o coeficiente A tem que ser 2, o coeficiente B tem que ser 7 e o coeficiente C tem que ser menos 10, tá? Então, eu vou montar a equação aqui. Vou usar a incógnita x mesmo, tá bom? Se o coeficiente A tem que ser 2, então ficará 2x ao quadrado. Se o coeficiente B tem que ser 7, então vai ficar mais 7x, porque o coeficiente B é aquele que acompanha o x. E o C, que é o termo independente, tem que ser o menos 10. Então, menos 10 e fica igual a zero, tá bom? Na letra B, ele pede para que o coeficiente A seja menos 5, esse A é aquele que acompanha o x ao quadrado, então fica menos 5x ao quadrado. O B, ele pede para que seja zero, então eu não vou colocar aqui mais 0x, é porque não vai ter o elemento termo que está o x, igual teve na letra A, aqui não vai ter, tá? Eu já passo logo para o termo independente, que é o C. Ele fala que o C é o 36. Então, mais 36 igual a zero. Letra C. Ele pede para que o A, que é o coeficiente que acompanha o x, seja 6. Então, fica 6x ao quadrado. O B, ele pede para que seja menos 4. O B é aquele que acompanha o x, então, menos 4x. E o C, que é o termo independente, ele falou que é zero. Eu não preciso colocar aqui mais zero ou menos zero. Não tem necessidade disso. Ele simplesmente não aparece. Já coloco logo igual a zero. E a letra D, ele pede para que o A seja menos 8. Então, o A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Então, menos 8x ao quadrado. O B, 0 e o C também 0. Eu não vou colocar aqui mais 0x mais 0 igual a 0. Não vou perder meu tempo assim, tá, gente? Nem tem, você nem vai encontrar dessa forma. Se ele falou que o B e o C, esses coeficientes são 0, é porque eles não aparecem aqui. Fica simplesmente menos 8x ao quadrado igual a 0. Essa questão 5 da página 8, eu não pedi para vocês fazerem, porque eu queria fazer resolvendo aqui, tá, para vocês, porque se trata de uma questão um pouquinho confusa. Então, eu vou resolver ela aqui para vocês e aí depois vocês anotem lá no livro, na questão número 5, tá bom? Então, olha só, o que diz a questão 5? Pede para você determinar o valor de m nas equações a seguir para que elas sejam do segundo grau, tá? Então, na letra A, para essa equação aqui ser do segundo grau, esse elemento que está dentro do parênteses, ele é o coeficiente A, é aquele que acompanha o x ao quadrado. E para acompanhar o x ao quadrado, não pode ser zero, porque se aqui for 0x ao quadrado, deixa de ser uma equação do segundo grau. E ele quer que seja uma equação do segundo grau. Então, eu sei que esse 3m menos 6 aqui tem que ser diferente de zero. Isso aqui, ó, não pode ser zero no final. Para não ser zero no final, eu vou montar como se fosse uma equaçãozinha do primeiro grau, dizendo o seguinte: tudo isso aqui, esse 3m menos 6 aqui, tem que ser diferente de zero, tá? Eu vou solucionar isso aqui como se fosse uma equação mesmo do primeiro grau, só que ao invés do igual tem o diferente. Mando esse menos 6 para o 6 positivo, tá? Para o outro lado, quem vai para o outro lado muda de sinal. Então, fica 3m igual diferente, né? Com 6 positivo. Isolo o m e aí mando esse 3 para lá para dividir. Então, fica m diferente de 6 dividido por 3. Então, o m tem que ser diferente de 2, porque 6 dividido por 3, 2. O que significa esse m diferente de 2? Se eu considerar que o m é 2, isso daqui tudo vai dar zero. O número que acompanha x vai dar zero, e isso não pode acontecer. Vou mostrar aqui, ó. Se eu considerar que esse 3m menos 6 dê zero, aí, gente, deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, considerando que dê zero, o m teria que ser 2. Então, 3 vezes 2 menos 6. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 6 dá zero.
Então, eu não posso considerar que o m é igual a 2. O m tem que ser diferente de 2, tá? Porque se for igual a 2, fica 0. Aí ficaria 0x ao quadrado menos 3x mais 5 igual a 0. E aí deixaria de ser uma equação do segundo grau. Porque 0x ao quadrado, esse termo deixaria de existir. Ficaria só menos 3x mais 5 igual a 0. E seria uma equação do primeiro grau e não do segundo grau. Então, o m aqui teria que ser um número diferente de 2, tá certo? Qualquer número diferente de 2 serviria, mas 2 ele não pode ser. Por isso que o resultado é m diferente de 2, na letra A. Já a letra B da número 5, ele traz aqui, dentro do parênteses, 5m menos 15, acompanhando o x ao cubo. Só que no enunciado da questão fala que é para ser uma equação do segundo grau. Então, esse x ao cubo aqui eu tenho que eliminar. Para eu conseguir eliminar ele, o coeficiente numérico dele tem que ser 0. Tem que ser igual a 0. Então, se eu sei que o coeficiente numérico dele tem que ser 0, eu vou dizer que esse 5m menos 15 é igual a 0. Então, ó, vai ficar 5m menos 15 igual a 0, tá? Virou uma equação do primeiro grau, mando esse menos 15 para o outro lado como mais 15, então fica 5m igual a 15. Deixo o m sozinho, 5 desce dividindo, 15 dividido por 5, o m, então, tem que ser igual a 3. Não pode ser um valor diferente de 3. Vou mostrar por quê. Se aqui tem que dar 0x ao cubo, então esse 5m menos 15 tem que ser igual a 0, né? Para ser igual a 0, só dá se eu colocar o m igual a 3. Olha bem, 5m menos 15, eu sei que tem que ser igual a 0. Para dar 0, só dá se eu colocar o m igual a 3, ó. Aí fica 5 vezes 3 menos 15. 5 vezes 3 é 15. E 15 menos 15 que vai dar 0. Dando 0, aí fica 0x ao cubo mais 8x ao quadrado menos 7x igual a 0. Sendo 0x ao cubo elevado ao cubo, esse 0x ao cubo deixa de existir. Deixando de existir, só sobra 8x ao quadrado menos 7x igual a 0. E aí sim se torna uma equação do segundo grau. Mas para tudo isso acontecer, o m tem que ser igual a 3. Então, na letra A, o m tem que ser diferente de 2. E na letra B, o m tem que ser igual a 3. Tá bom? Anota lá no seu livro a questão 5, tá bom? Beijinhos. Por hoje é só, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.